Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje e aqui nós vamos falar sobre os principais aspectos relacionados ao tratamento do diabetes mellitus e do pré-diabetes, tá bom? Essa é a segunda parte da nossa aula de diabetes, então prepara aí o caderno, o bloco de notas, porque essa parte é essencial para o manejo do paciente aonde vocês estiverem atendendo, seja na atenção primária, no ambulatório de especialidade, tá bom? Isso aqui vai ajudar bastante vocês a tomar uma decisão baseada em evidências, beleza? Então, vamos seguir. Muito bem, pessoal. Então, para a gente começar a nossa aula, eu queria pontuar aqui pontos que a gente precisa saber. Ou seja, a gente precisa saber onde a gente quer chegar com o paciente que tem diabetes. Precisamos ter um norte para a gente guiar esse tratamento, não é mesmo? Esses valores, pessoal, esse norte, ele é definido pela ASBD e geralmente advém de resultados de estudos que mostraram valores que trazem melhores desfechos clínicos em relação ao controle agudo e prevenção de complicações. E aí vocês vão perceber que a nossa tolerância com o paciente diabético varia de acordo com a idade desse paciente e as comorbidades que porventura ele tenha. Por quê? Porque, pessoal, a hipoglicemia ela costuma ser mais deletéria ao paciente do que uma certa tolerância com a hiperglicemia. A hipoglicemia ela é preocupante porque a glicose é o principal substrato energético do nosso cérebro, do sistema nervoso central. Então, a hipoglicemia acentuada ela tende a meio que desligar o sistema nervoso central. Pode levar o paciente, dependendo dos níveis de hipoglicemia, a um coma e, se não for revertido, isso pode levar até a morte do paciente, tá? Então, atentem-se às metas que nós temos, beleza? Vamos lá. Começando pelas metas de hemoglobina glicada. Para a maioria dos pacientes, pessoal, com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, a meta é manter a hemoglobina glicada abaixo de 7%, menor que 7%, tá? Porém, como eu falei para vocês, dependendo da idade, do nível, digamos assim, de comorbidades desse paciente, nós vamos tolerar metas maiores pelo risco de hipoglicemia. Então, para pacientes idosos, pessoal, que sejam saudáveis, a meta pode ser um pouquinho mais flexível, aí no caso, menor do que 7,5%. Aí no rodapé do slide, pessoal, nós temos uma definição rápida dos perfis de idosos para vocês saberem para tomar a decisão. Então, o idoso saudável é aquele que tem poucas comorbidades, que tem uma função preservada, tá? A função cognitiva, ele consegue fazer as coisas dele, tá? Então, esse seria o idoso saudável e a meta dele é menor que 7,5 de hemoglobina glicada. Já o idoso frágil é aquele que tem múltiplas comorbidades, comprometimento funcional leve ou moderado e alterações cognitivas. Já o idoso muito comprometido é aquele com doença terminal, dependência grave, demência avançada, certo? Então, retomando, para idosos saudáveis, nós temos uma meta de hemoglobina glicada com um valor menor que 7,5%, certo? Já no idoso frágil, como o risco de hipoglicemia aumenta, a gente tolera até uma hemoglobina glicada menor que 8%, tá? Então, a meta dele é uma glicada menor que 8%. Por fim, naqueles pacientes idosos muito comprometidos, que têm doenças terminais, grande dependência funcional, comprometimento cognitivo grave, a recomendação, gente, é não estabelecer uma meta rígida de hemoglobina glicada, tá? Aqui a gente trabalha evitando hipoglicemias, beleza, gente? Aí no mesmo slide vocês estão vendo também metas para glicemia capilar. Aí vocês podem me questionar: uai, professor, você não disse que a gente utilizaria a glicemia capilar, aquela de furar o dedinho, como critério diagnóstico, não é mesmo? É isso, pessoal. Mas lembram de eu falar para vocês que ela é muito útil para monitorarmos pacientes que fazem uso de insulina? Então, aqui a gente também tem essas metas, tá? Geralmente, se o paciente não usa insulina, a gente acaba não utilizando muito essas metas aqui, tá? Mas para o paciente que utiliza insulina, faz muito sentido a gente acompanhar, tá? E aí, pessoal, a lógica aqui vale para a glicemia capilar
tanto pré quanto pós-prandial em relação à idade do paciente e as comorbidades, tá? Então, para a maioria dos pacientes, inclusive os idosos saudáveis, o alvo é manter a glicemia capilar pré-prandial entre 80 e 130 e a glicemia pós-prandial abaixo de 180, tá? Essa glicemia pré-prandial, ela é ali antes do café da manhã a glicemia capilar de jejum e ela também pode ser feita pré-prandial antes das principais refeições, como o almoço e o jantar. Aí nesses casos recomenda-se fazer a glicemia capilar pré-prandial ao almoço 30 minutos antes do almoço e a pré-prandial do jantar 30 minutos antes do jantar, tá? Então, tanto a pré-café da manhã, pré-almoço, pré-jantar vai ser geralmente ali 30 minutos antes dessas refeições e a meta dela é estar entre 80 e 130, tá? Já a glicemia pós-prandial, geralmente ela é medida 2 horas após a refeição, tá? Então, 2 horas após o café da manhã, 2 horas após o almoço e 2 horas após o jantar. Lembrando que o valor dela precisa estar abaixo de 180. Porém, para o idoso frágil, a gente vai tolerar um pouquinho mais e a glicemia capilar pré-prandial, né? Ela pode ficar aí entre 90 e 150, tá? Com a mesma meta pós-prandial de 180. Já os idosos muito comprometidos, pessoal, também nossa meta aqui é não fazer hipoglicemia. Então, pessoal, lembrem-se, a meta deve ser individualizada, considerando o risco de hipoglicemia, a idade e o perfil funcional do paciente. Tranquilo, gente? Então, vamos iniciar falando do tratamento do diabetes tipo 1, que, como vocês já sabem, depende obrigatoriamente de insulinoterapia, tá? O objetivo aqui é tentar mimetizar aquele padrão fisiológico de secreção de insulina que eu mostrei para vocês lá na nossa primeira aula, lembram? Se não, o gráfico ao lado aí ajuda vocês a lembrar. O padrão recomendado para esse paciente é dividido em 2 componentes. O padrão basal, que mantém os níveis glicêmicos estáveis ao longo do dia e da noite, e os picos prandiais, que ocorrem após as refeições. Lembram que a gente conversou sobre isso? A dose total diária, gente, de insulina para esses pacientes costuma variar entre 0,4 a 1 unidade internacional por quilo por dia, tá? Dependendo aí das necessidades individuais do paciente. Nós temos 2 possibilidades de entregar essa insulina ao paciente, que é o esquema basal-bolus e a infusão contínua por bomba de insulina, tá? Esse último aqui é uma tecnologia mais cara, mas que pode ser indicado em casos específicos, tá? É muito útil, principalmente para crianças, tá? Porque você coloca ali no cinto da criança o aparelhinho, tá? A gente liga, conecta a pontinha, né, do aparelho no tecido subcutâneo da criança e aí ele vai liberando a insulina basal. Quando a criança come, tem um botãozinho, né, que se aperta no aparelhinho, falando que a criança ingeriu o café da manhã, o almoço ou o jantar, e ele faz a liberação do pico prandial, tá? Também pode ser utilizado em adultos, tá, pessoal? Só que é um pouco mais caro. Mas na prática, o que eu quero que vocês saibam, que é o que vocês mais verão, é o esquema basal-bolus, tá? E nesse caso, como a gente garante a distribuição aí da dose total de insulina? Vejam só. A recomendação é a gente distribuir aquela dose total diária que eu mostrei a vocês de 0,4 a 1 unidade por quilo por dia, lembra? Então, nós vamos calcular a dose total diária e dividir essa dose entre 50% de insulina basal, que geralmente é aplicada 1 a 2 vezes ao dia, e 50% de insulina prandial, que vai ser aplicada imediatamente ali antes das refeições, dependendo do tempo de velocidade dessa insulina, às vezes 30 minutos antes, às vezes 5 minutos antes. Geralmente, 3 a 4 vezes ao dia, né, que são as refeições do paciente. Tá, professor, dá um exemplo. Vamos considerar que a gente, daquela dose total diária de 0,4 a 1 unidade por quilo por dia, a gente decidiu prescrever para o paciente 0,5 unidade por quilo. Beleza? O paciente pesa 60 quilos. Então, a gente multiplica aí 0,5 pelo peso do paciente, né, que é 60, e nós temos um resultado de 30 UI por quilo, 30 unidades por quilo por dia.
certo? Essa é a dose total diária desse paciente. Beleza. Aí eu vou dividir essa dose em 50% para a insulina basal e 50% para a insulina prandial, que ficaria 15 unidades de insulina basal e 15 unidades de insulina prandial. Aí eu vou organizar a forma de usar essa insulina prandial, porque ela é relacionada à alimentação, tá? No caso desse exemplo, para o paciente, eu vou usar ela antes do café, antes do almoço e antes do jantar. Então, eu dividi ela em 3 vezes. 15 dividido por 3 vezes, eu vou utilizar 5 unidades antes de cada refeição, beleza? E os outros 15 UI lá da insulina basal, que é aqui, faz a base para esse paciente. Aqui eu posso usar ela 1 a 2 vezes ao dia, tá? Como ela é uma dose de 15, dependendo aqui da insulina que eu escolher, se eu escolher uma insulina que tem um tempo de ação bem longo, talvez aí de 24 horas, eu vou fazer ela 1 vez ao dia. Talvez se eu escolher uma insulina que tem um tempo de duração menor, às vezes eu faço ela 2 vezes ao dia, tá? Isso vai depender do tipo de insulina basal que eu escolher. Então, já que eu falei sobre isso, vejam só, sobre os tipos de insulina. As insulinas prandiais são as que têm ação rápida e são usadas antes das refeições, tá? Nós temos elas ultra rápidas, como asparte, lispro e glulisina, tá? Que elas começam a agir cerca de 5 minutos, tá? Após a aplicação. Então, o paciente vai aplicar ali 5 minutos antes de iniciar a refeição dele, tá? Não pode aplicar a insulina e demorar para comer nessas de ação ultra rápidas, tá? Senão vai fazer uma hipoglicemia forte, o paciente pode passar mal. Então, aplicou, serviu a comida, comeu, beleza? Já a insulina regular, ela é de ação rápida, tá? Mas ela leva um pouco mais de tempo para agir. Ela age geralmente em 30 minutos, tá? Então, ela vai ser aplicada mais ou menos ali 30 minutos antes do paciente fazer a refeição, tá? Então, se ele vai servir o almoço ao meio-dia, 11h30, ele faz a aplicação da insulina regular, beleza? E as insulinas basais, professor, são as que têm ação lenta, tá? Elas são responsáveis pelo controle da glicemia e principalmente entre as refeições, mas ajudam ali em todo o período, tá? Durante o sono também. E aí nós temos ela na forma intermediária, que é a insulina NPH, tá? Geralmente ela dura de 10 a 18 horas. Geralmente ela vai precisar ser aplicada aí 2, às vezes até 3 vezes ao dia, tá? E nós temos as insulinas lentas, tá? Aí nós temos a Detemir e a Glargina, tá? Que tem duração de 22 a 24 horas, e aí por conta dessa duração dela, nós vamos utilizar ela 1 vez ao dia, não faz sentido, ela está cobrindo praticamente 24 horas, né? E nós temos a de ação ultralenta, tá? Que é a Degludeca. Ela tem uma duração ainda maior, de 42 horas, tá? Geralmente também ela vai ser aplicada 1 vez ao dia, beleza, pessoal? E à direita, nós temos o gráfico que eu apresentei a vocês na primeira aula. Ele mostra justamente esse padrão fisiológico da secreção de insulina. O pico prandial, que ocorre logo após as refeições, e a curva basal, que representa a liberação constante de insulina ao longo do dia. Beleza? Então é isso, pessoal. No diabetes tipo 1, a estratégia é sempre insulina. O que muda é a forma como ela será aplicada e adaptada ao perfil do paciente. Faz sentido, pessoal? Gente, eu sei que aqui não é um tema fácil, mas ele cai bastante nas provas de residência que vocês vão fazer, tá? Então, eu acho que é interessante vocês já começarem aos poucos se familiarizar com a insulinoterapia, tá? E para além disso, muitos pacientes diabéticos que vocês forem acompanhar, eles poderão estar em uso de insulina ou precisarão ter esse início introduzidos por vocês, tá? E vocês com certeza vão saber resolver, beleza?
Tratamento do diabetes tipo 1 é isso, gente. Vamos agora ao principal, tratamento do diabetes tipo 2. Aqui, pessoal, a gente tem uma variedade muito maior de opções do que no diabetes tipo 1, justamente porque a gente ainda tem alguma produção de insulina e pode atuar em vários mecanismos. Aqui, nesse slide, estão os principais grupos de medicamentos, tá? Que são usados no tratamento do diabetes tipo 2. Classificados aí, eu tentei organizar eles para vocês de acordo com o mecanismo de ação deles, tá? Vamos passar por cada um deles e aí nos próximos slides eu vou detalhar cada um para vocês. Mas, para vocês já irem tendo um overview e ficar mais prático quando eu detalhar eles, vejam só. Primeiro aí, temos os fármacos que atuam na redução da resistência insulínica, tá? Que é um dos principais mecanismos aí do diabetes tipo 2. Aqui a gente encontra dois fármacos, tá? Clássico aqui, a metformina, que é a primeira escolha em quase todos os casos de diabetes tipo 2, e a pioglitazona, que também reduz a resistência periférica, mas tem mais efeitos adversos, e aí normalmente ela é menos utilizada, tá? Então, como primeira linha, nós não utilizamos ela. Depois, nós temos os que estimulam a secreção de insulina pelas células beta, tá? O principal grupo aqui são as sulfonilureias. Elas aumentam a secreção de insulina de forma independente da glicemia do paciente, tá? Então, independentemente se a glicemia está alta ou baixa, o paciente faz uso dela, ela vai estimular o pâncreas a liberar mais insulina e vai abaixar essa glicemia. Então, ela tem maior risco de hipoglicemia, tá? Principalmente em pacientes idosos ou pacientes que fazem jejum prolongado, tá? Tem que ter cuidado, beleza? Mas principalmente no sistema público, por questões de ela ser de baixo custo, elas são muito empregadas em associação com a metformina, tá? Então tem que saber, tem que dominar sulfonilureias, beleza? Outro grupo super importante são os inibidores do SGLT2, também conhecido como glifosinas, tá? Eles atuam reduzindo a reabsorção de glicose nos túbulos renais, ou seja, o rim começa a eliminar mais glicose na urina. Lembram de eu citar isso para vocês na primeira aula? Parte da glicemia vai para o filtrado renal para ser eliminada, mas grande parte dela sofre reabsorção, principalmente nos túbulos contorcidos proximais. Quando a gente vai lá e inibe o SGLT2, que é o portão que faz essa reabsorção, a gente ajuda grande parte dessa glicose ser excretada pela urina e não ser reabsorvida, tá? Esses medicamentos também têm benefícios cardiovasculares, benefícios renais, tá? São ótimos para pacientes com alto risco cardiovascular ou com doença renal. São medicamentos muito famosos atualmente, tá? Por conta dessa proteção cardiorrenal, e aí eles são muitas vezes indicados até em pacientes que não têm diabetes, mas que têm insuficiência cardíaca. Vejam que legal. Isso se dá, pessoal, porque junto com a glicose, o SGLT2 ele reabsorve também sódio, tá? E como ele está inibido, ele reduz a reabsorção de sódio e também, como a osmolaridade na urina aumenta, ele também ajuda a reduzir a volemia, tá? O que é muito interessante no paciente com insuficiência cardíaca. Fez sentido? Por fim, gente, nós temos os incretinomiméticos, tá? Que são um grupo de medicamentos que aumenta a secreção de insulina de forma dependente da glicose, ou seja, com menor risco de hipoglicemia. Tá? É um mecanismo muito inteligente. Lembram da primeira aula? GLP-1 e GIP são liberados no intestino após a ingesta de comida. E aqui os medicamentos têm essa ação. Se tem comida, se tem glicemia elevada, eles vão estimular a secreção de insulina. Porém, se a glicemia está baixa, eles não vão ficar estimulando o pâncreas a liberar insulina. Tá? Aqui, pessoal, é um grupo mais moderno, relativamente de forma financeira um pouco mais caro, mas estão se tornando o futuro da parte do tratamento de diabetes, tá? Então, é importante vocês dominarem, tá? Porque em breve esses medicamentos vão se tornar mais acessíveis e vocês precisam dominar o uso deles, tá? Nesse grupo aqui, pessoal, entram os análogos do GLP-1,
que são geralmente, na sua maioria, injetáveis, tá? Tem ação prolongada, sendo eficazes tanto no controle glicêmico quanto também na perda de peso. Nós vamos conversar sobre isso. Temos também os coagonistas, né, que agem nos receptores GLP-1 e GIP, tá? E são uma nova promessa aí no tratamento do diabetes tipo 2, com resultados impressionantes, tá? Tanto na perda de peso quanto no controle glicêmico. E nós temos os inibidores da DPP-4. Lembram que a DPP-4 é a enzima que degrada o GLP-1 e o GIP? Então, esses medicamentos inibem a DPP-4 e impedem a degradação rápida do GLP-1 e do GIP endógeno, tá? Então, vejam, no diabetes tipo 2, a gente tem várias possibilidades terapêuticas. E a escolha vai depender do perfil do paciente, da presença de comorbidades, dos objetivos do tratamento, das condições financeiras também, tá? Beleza, galera? Então, para a gente aprofundar um pouquinho nos medicamentos, vamos começar com a rainha do diabetes tipo 2, a metformina, que é de longe, pessoal, o medicamento mais utilizado no tratamento do diabetes tipo 2, tá? Tem baixo custo, bom perfil de efeitos colaterais, bom perfil de controle glicêmico, tá? Ela pertence à classe das biguanidas, tá? Mas é praticamente o único representante dessa classe. Ela está presente aí em várias apresentações comerciais, tá? Vou citar para vocês que com certeza vocês vão ver o paciente com a receitinha lá com o nome Glifage, tá? Ou Glifage XR. Tá? Essa versão XR é uma versão de liberação prolongada. Tá? Nós temos aí ela disponível em comprimidos de 500, 750, 850 e 1000 miligramas. Tá? Do ponto de vista de ação, a metformina atua em 3 frentes principais. Tá? Ela aumenta a sensibilização de insulina lá no fígado, tá? Aumenta a sensibilidade. Ela reduz a produção hepática de glicose e também aumenta a captação de glicose pelos músculos. Ou seja, ela não estimula a liberação de insulina. E isso é uma grande vantagem, tá? Porque ela age aumentando a sensibilidade à insulina, tá? E aí, nesse caso, pessoal, ela é um medicamento que é interessante a gente recomendar que o paciente use ela logo após as refeições. Tá bom? Porém, no caso da versão XR, se você quiser prescrever todos os comprimidos do dia em uma única tomada logo após o café da manhã, também é possível, tá? Visto que ela tem uma liberação prolongada e ainda não tem risco de fazer hipoglicemia, tá? Porque ela age aumentando a sensibilidade periférica à insulina, consequentemente aumenta a captação de glicose aí pelas células, beleza? Falando em vantagens, olha só. Ela tem uma alta eficácia. Lembram que a nossa meta é reduzir a hemoglobina glicada, como a gente conversou? Lembra? Então, vejam só. Aqui nós temos uma redução estimada de 1,5% até 2% de redução na glicada. Tá? Outra vantagem, baixo risco de hipoglicemia, tá? Porque ela não força a secreção de insulina, ela aumenta a sensibilidade periférica. Beleza? E também não causa ganho de peso, o que é muito relevante, gente, principalmente aí no paciente que tem sobrepeso ou obesidade, tá? Mas, como todo medicamento, ela também tem efeitos colaterais, tá? Os principais são gastrointestinais, são os que os pacientes mais costumam reclamar: diarreia, náuseas, vômitos, especialmente ali no início do uso da medicação. Esses efeitos, pessoal, eles são bem menos frequentes quando a gente utiliza a formulação XR, tá? Que é a de liberação prolongada. Por isso, sei lá, uma vez que você começou a metformina, se o paciente tiver algum desconforto gástrico, nós podemos trocar pela versão XR, tá? Beleza? Costuma ter menos efeitos colaterais. Além disso, pessoal, o uso crônico dela pode causar deficiência de vitamina B12, por isso, anualmente, em pacientes que usam metformina, precisamos dosar a vitamina B12 desse paciente, tá? E um risco raro, mais grave, de acidose lática, tá? Especialmente naquele paciente que tem função renal comprometida, tá? Por isso, prestem atenção às contraindicações. Pacientes que têm taxa de filtração glomerular menor que 30,
é contraindicação absoluta, tá? Beleza? E um detalhe importante, se o paciente tem taxa de filtração glomerular entre 30 e 45, nós precisamos reduzir a dose e essa dose não pode ultrapassar de 1 grama. Tá? Então, você vai estar sempre acompanhando a taxa de filtração renal do paciente. Lembra? No mínimo anualmente. Se esse paciente tem uma doença renal crônica, às vezes semestralmente. Tá? Então, monitorou, percebeu que a taxa de filtração glomerular do paciente está entre 30 e 45, não precisa retirar a metformina, mas precisa reduzir a dose de tal forma que ela não ultrapasse 1 grama. Porém, se chegar a um valor abaixo de 30, a taxa de filtração glomerular desse paciente, está indicado suspender a metformina pelo risco de acidose lática, beleza? Além disso, pessoal, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Insuficiência cardíaca grave, tá? É importante a gente também não indicar a medicação, beleza? Está contraindicado, porque pode aumentar também o risco de acidose nesses casos. Na parte da posologia, a metformina, gente, ela pode ser utilizada aí 2 a 3 vezes ao dia, nas versões normais, tá? E, como eu falei para vocês, pode ser utilizada 1 vez ao dia na versão XR, tá? Mas também pode ser, se você quiser colocar 2, 3 vezes ao dia a versão XR, também não tem problema, tá? A dose máxima dela é de 2.550 miligramas por dia, tá? Geralmente, para evitar os efeitos colaterais, nós prescrevemos para o paciente tomar 500 miligramas, tá? Ele faz 1 semana usando 500 miligramas e em seguida a gente dobra essa dose para ele ficar com pelo menos 1 grama, tá? Lembrando, pessoal, que as referências falam que abaixo de 1 grama seria subdose de metformina, tá? Então, 500 miligramas a gente usa só nesse comecinho para o paciente tolerar bem a medicação, se adaptar a ela e logo na semana subsequente a gente dobra a dose para que o paciente fique com pelo menos 1.000 miligramas, tá? Professor, mas eu poderia começar com 850 e na outra semana passar para 2 comprimidos de 850? Pode, pessoal, também pode. Vai estar acima, né? Igual ou acima a 1 grama, que já é dose terapêutica. Beleza, pessoal? Entendido? Então, é isso. A metformina continua sendo a primeira escolha, tá? No tratamento do diabetes tipo 2, salvo exceções de taxa de filtração glomerular menor que 30 ou quando o paciente está com diabetes tão descompensado que, mesmo sendo do tipo 2, a gente precisa logo no início começar com insulina, tá? Então, tenham certeza que, independente da especialidade que vocês escolherem, a metformina sempre vai estar ali próxima a vocês, beleza? Ainda dentro dos medicamentos que atuam reduzindo a resistência insulínica, temos a pioglitazona, que é o único representante também de sua classe, que são as glitazonas, tá? Ele também pode ser encontrado aí em comprimidos de 15, 30 ou 45 miligramas, tá? Geralmente tomados 1 vez ao dia, tá? A posologia dele também é bem simples. A ação principal da pioglitazona é aumentar a sensibilidade à insulina, tá? E ela faz isso em 3 tecidos: músculo, tecido adiposo e fígado, beleza? Aí, pessoal, ela é especialmente útil naqueles pacientes com resistência insulínica significativa, tá? Pode ser uma boa opção como medicação complementar em alguns casos, mas como vocês verão, ela não é primeira linha como a metformina, tá bom? Eu coloquei ela logo depois da metformina pelo mecanismo de ação ser semelhante, beleza? Então, para facilitar a memorização de vocês, mas ela não é primeira escolha, tá? Entre as principais vantagens aí da pioglitazona, ela promove uma redução de glicada entre 0,5% e 1,4%, tá? Reduz a resistência à insulina, tá? Ela também tem efeitos benéficos vasculares, como redução do espessamento médio intimal carotídeo, tá? Isso é um fator excelente, né? Porque esse espessamento geralmente reduz o lumen do vaso carotídeo, aumenta o risco de AVE. Ela também pode melhorar o perfil lipídico com redução de triglicérides, também faz redução de gordura hepática, o que é muito interessante em pacientes com esteatose hepática, com deposição de gordura no fígado, tá? E raramente causa hipoglicemia,
tá? Já que ela não estimula a secreção de insulina. Por outro lado, gente, ela tem efeitos adversos importantes. Então, vejam só, ela pode levar a ganho de peso, o que não é bom. Nós não queremos isso para o paciente diabético tipo 2, tá? Ela faz uma retenção hídrica e se retém água, o paciente vai ficar com mais volume. Então, ela aumenta o risco de insuficiência cardíaca naqueles pacientes que têm suscetibilidade, naqueles pacientes propensos a desenvolver insuficiência cardíaca, tá? E também ela aumenta o risco de fraturas, especialmente em idosos. Então, a gente tem que ponderar isso. Aquele paciente, aquela paciente que usa a pioglitazona, mas tem osteoporose, tem o frax elevado, gente, é recomendado evitar a pioglitazona, tá? Já as contraindicações dela, lembra, se ela faz retenção hídrica, se ela aumenta o volume, eu não vou usar ela em pacientes que tenham insuficiência cardíaca em classe 3 ou 4 de NIRA, tá? Que são estágios um pouquinho mais sintomáticos aí da insuficiência cardíaca, tá? Grave. Insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, está contraindicado o uso da pioglitazona, né? Pela possibilidade de descompensação do quadro, porque ela retém líquido, certo? Além disso, insuficiência hepática está contraindicada e gestação, tá? Como toda droga aí que tem risco de toxicidade fetal, ela também está contraindicada, beleza? Só um adendo, como eu citei gestação, na gestação, pessoal, nós podemos utilizar duas medicações, tá? Uma delas é a insulina, porque mimetiza a insulina endógena, então não tem problema. E nós também podemos utilizar a metformina, tá? Aí isso varia de acordo com a intensidade ali da glicemia dessa paciente que está gestante, tá? Mas não é o foco, não é o objetivo da nossa aula. Mas lembrem, na gestação podemos utilizar ou a metformina ou a insulina, beleza? Então, pessoal, a pioglitazona tem lugar no tratamento, principalmente ali nos pacientes com resistência insulínica significativa, esteatose hepática, tá? Mas ela deve ser utilizada com cautela e tendo a indicação adequada, beleza? Sulfonilureias, outro grupo importante, pessoal, é esse aqui. É uma classe de medicamentos antiga, mas ainda muito utilizada no tratamento do diabetes tipo 2, tá? São de baixo custo, são disponibilizados no serviço público, tá? E com frequência, quando necessário ali, ela vai fazer parzinho com a metformina, tá? Por quê? Porque são acessíveis financeiramente, tá? Aqui, os principais representantes, a gente tem a gliclazida, tá? ml, disponível aí em comprimidos de 30 e 60 miligramas. Excelente opção aqui, gente, excelente. Porque de todos dessa classe, a gliclazida é o que tem menos potencial de causar hipoglicemia. Não quer dizer que ela não cause, mas ela tem menos potencial, tá? E ainda, ela pode ser utilizada mesmo que o paciente tenha uma taxa de filtração glomerular menor que 30. Que vocês vão ver que aqui também é contraindicação ao uso de sulfonilureias, igualzinho lá a metformina. Chegou, taxa de filtração glomerular menor que 30, tá usando sulfonilureia? Suspende. Chegou, acabou de confirmar o diagnóstico, mas tem taxa de filtração glomerular menor que 30, não vamos usar sulfonilureia, tá? Mas, exceção à regra, é a gliclazida. Tá? Ela pode ser utilizada em pacientes com doença renal crônica que tenham taxa de filtração glomerular menor que 30. Beleza, pessoal? Outras opções, além da gliclazida, são a glimepirida, tá? Que aparece aí em apresentações de 1 a 6 miligramas, e a glibenclamida, tá? Geralmente de 5 miligramas, e também pertence à classe das sulfonilureias. A ação dessas sulfonilureias, pessoal, é estimular diretamente a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas, tá? Elas fazem isso se ligando ao receptor SUR1, tá? Promovendo a entrada de cálcio na célula, o que desencadeia a liberação de insulina. É como se ela espremesse, entre aspas, tá, gente? Espremesse as células beta-pancreáticas, forçando elas a liberarem insulina, independente, pessoal, do paciente ter comido ou não, estar com a glicemia alta ou não, tá? O que difere da classe das incretinas, lembra? Dos incretinomiméticos. Ou seja, o efeito aqui é independente da glicemia. E isso é um ponto importante. Tomou o remédio, ela vai apertar o pâncreas e, por isso, exige que o paciente faça
alimentação regular logo após usar esses medicamentos, tá? Então, nós recomendamos que o paciente utilize esse medicamento imediatamente antes dele fazer a refeição. Beleza? Diferente do glifage, da metformina, que a gente orienta usar logo após o paciente fazer a refeição. No caso da gliclazida, gente, ela é de liberação prolongada, tá? E ela também pode ser utilizada com uma dose, toda a dose do dia, você pode colocar ela de manhã, uma tomada única, logo antes do café da manhã. Tá? A bula da gliclazida, inclusive, orienta que a medicação ela deve ser iniciada com 30 mg, tá? Não começar com mais de 30 mg uma vez ao dia. Tá? E se não houver bom controle com essa dose, podemos aumentar para 60 ou até 120 mg, sempre uma vez ao dia, com incrementos de 30 mg a cada um mês, tá? Então, não é interessante você iniciar a gliclazida 30, 7 dias depois já progredir para 60. Não, a gente vai de 30 em 30, tá? Um aumento progressivo. Isso é recomendado de bula. Certo, pessoal? Essa aqui é uma forma de progredir a dose com segurança no caso da gliclazida, tá? E por que tanto a gliclazida, professor? Gente, porque da classe ela é a mais cômoda, é a mais segura, então fechem com ela que vai dar certo, tá? Mas é importante dominar as demais, porque muitas vezes, pessoal, vocês vão ver o paciente usando glimepirida, gliclazida, tá? Glimepirida, glibenclamida, tá? Mas a gliclazida é sim o xodozinho dessa classe por ter menor risco de hipoglicemia. Beleza, pessoal? E aqui é uma recomendação que se aplica a todas as sulfonilureias, reforçando com vocês. Não pode ficar sem fazer a refeição, porque tem maior risco de hipoglicemia, tá bom? Tomou, faz a refeição. Não esqueçam de orientar isso, tá? Em relação às vantagens aqui, também tem alta eficácia. Todas as sulfonilureias, tá? Redução de glicada entre 1,5% e 2%, igual a metformina, tá? Reduz o risco de complicações microvasculares, especialmente quando usadas aí mais no início da doença também. Por outro lado, de efeitos adversos, principal é a hipoglicemia, tá? Esse ponto aqui é importantíssimo, tá? De efeito colateral, tem que saber, principalmente em idosos, aqueles pacientes que fazem uma ingesta calórica muito baixa, pacientes que fazem jejum mais prolongado, tá? E também, pessoal, efeito colateral negativo aqui, ganho de peso. Por quê? Porque a insulina é um hormônio anabólico, lembram? Então, se eu estou espremendo o pâncreas para liberar mais insulina, independente da taxa glicêmica ou da alimentação, eu vou fazer as células comerem mais, o que pode ser um problema para o paciente que tem sobrepeso ou obesidade, tá? Na parte da posologia, a gliclazida MR ela vai de 30 a 120 mg uma vez ao dia, glimepirida de 1 até 8 mg ao dia, tá? Podendo ser dividido em 1 a 2 tomadas, e a glibenclamida vai de 2,5 a 20 mg ao dia, também em 1 a 2 doses, beleza? Contraindicações, como eu já falei, reforçando, taxa de filtração glomerular menor que 30, não devemos utilizar sulfonilureias, com exceção da gliclazida, que é mais segura nesse contexto, tá? Contraindicado também em casos de insuficiência hepática, infecções graves, gestação, também não pode, tá? E pacientes com deficiência grave de insulina, tá? Por exemplo, aqueles pacientes com diabetes tipo 2 muito avançados, porque nesses casos a reserva pancreática de insulina possivelmente já se esgotou e não tem mais por que ficar espremendo as células, beleza? Então, pessoal, as sulfonilureias têm boa eficácia, são acessíveis, mas precisam ser usadas com cautela também, tá? Principalmente por risco de hipoglicemia. Joia? Seguindo aqui, pessoal, os inibidores do SGLT2, as famosas glifosinas, tá? Uma das classes mais relevantes hoje em dia no tratamento do diabetes tipo 2, pessoal, especialmente por conta dos efeitos e benefícios cardiorrenais, tá? Os principais representantes dessa classe aí são a dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, então fica fácil de lembrar, né? As glifosinas, beleza? Eles atuam inibindo o receptor SGLT2 lá no túbulo proximal renal, tá? O que impede a reabsorção de glicose
e sódio. Eu já comentei isso com vocês. O resultado disso, então, é glicosúria e natriurese, ou seja, glicose e sódio são eliminados na urina. Tranquilo, né? Já falei essa mecanismo de ação aqui pelo menos 2 vezes para vocês nessas aulas. Então, gente, com isso, nós vamos ter aqui várias vantagens importantes. Uma redução de glicada de 0,5% a 1%, redução de eventos cardiovasculares e de mortalidade cardiovascular em pacientes com diabetes e com doença cardiovascular, redução da hospitalização por insuficiência cardíaca. Raramente essas medicações aqui causam hipoglicemia, tá? Já que elas não estimulam a secreção de insulina. Promovem uma pequena perda de peso, mas promovem, tá? E ainda ajudam a reduzir a pressão arterial, principalmente aí por conta da perda de sódio, tranquilo? Mas, como toda medicação, também tem efeitos adversos, tá? O principal é a propensão a infecções do trato urinário, gente, especialmente aí a candidíase, tá? Mas cistite também pode acontecer. Por quê? O paciente, gente, ele passa a ter muita glicose na urina. O que pode ser ali funcionar como um meio de cultura para bactérias, para fungos, tá? Então, aumenta sim o risco de infecções do trato urinário. Além disso, e também algo importante, não é o mais comum, mas pode acontecer, tem um risco pequeno de cetoacidose euglicêmica, tá? É raro, mas precisa ser lembrado. Ou seja, é uma acidose que acontece mesmo com a glicemia em valores normais. Isso ocorre porque, pela redução parcial aí da glicemia, pode ocorrer uma redução de liberação de insulina, né? Que leva ao aumento de hormônios contrarreguladores que estimulam lipólise e pode levar à formação mais intensa de corpos cetônicos e cetoacidose, tá? Sobre contraindicações, a principal preocupação também é a função renal, tá? Aí cada uma delas a gente vai ter aí um nível de taxa de filtração glomerular a partir do qual é contraindicado, tá? Canaglifosina não pode ser utilizado se a taxa de filtração glomerular for menor que 45, a empaglifosina se a TFG for menor que 30 e a dapaglifosina, que é a nossa queridinha, tá? Ela é mais bem tolerada, sendo contraindicada apenas quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 25, beleza? E a posologia é simples e eu gostaria que vocês focassem na dapaglifosina, tá? Que só tem a apresentação de 10 mg e vai ser tomada uma vez ao dia. Atualmente, inclusive, pessoal, ela é liberada pela farmácia de alto custo para pacientes acima de 40 anos gratuitamente, tá? O que é uma vantagem, gente, muito grande, porque a dapaglifosina ela não é barata, tá? Ela tem um custo elevado também, mas tem um excelente perfil de resultados, como eu apresentei para vocês. Então, ter esse medicamento disponível, acessível aí a grande parte dos pacientes, né? Diabéticos aí acima de 40 anos, gente, isso é um avanço muito grande. Então, isso é muito bom. Tranquilo até aqui, gente? Podemos seguir? Pessoal, esse slide aqui é só para a gente retomar um conceito que nós conversamos lá na primeira parte da nossa aula, quando nós falamos sobre o metabolismo da glicose, lembram? Agora aqui eu quero que vocês olhem para ele com foco nos incretinomiméticos, tá? Que mimetizam aí os efeitos das incretinas, tá? Que é uma classe também de medicamentos usadas aqui no tratamento do diabetes tipo 2, que eu já citei algumas vezes para vocês, tá? Mas agora um desenho para memorização de vocês, tá? Essas incretinas, pessoal, elas são principalmente aí o GLP-1 e o GIP, né? Então, quando a gente faz uma refeição, ocorre a liberação de incretinas lá no trato gastrointestinal e essas incretinas vão agir aí no pâncreas, nas células beta, aumentando a liberação de insulina de forma dependente da glicose, ou seja, quando a glicemia está elevada, e nas células alfa, elas reduzem a liberação de glucagon, tá? Principalmente o GLP-1. Esse é um mecanismo muito inteligente do nosso corpo e é exatamente isso que os incretinomiméticos tentam imitar, tá? Como forma de tratamento para esse paciente. Só que o problema é que o nosso corpo
Problema e solução, né? Porque é importante também. Mas o nosso corpo produz uma enzima chamada DPP4 que degrada rapidamente o GLP-1 e o GIP, reduzindo aí o tempo de disponibilidade dessas incretinas naturais. Aí aqui nós temos dois grupos principais de medicamentos, tá? Os agonistas de receptores GLP-1 e ou GIP, tá? Tem os que são agonistas dos receptores GLP-1 e os coagonistas GLP-1 e GIP, tá? Eles imitam diretamente os efeitos das incretinas, tá? Promovendo os mesmos efeitos fisiológicos, ou seja, mais insulina quando necessário, menos glucagon e com menos risco de hipoglicemia. E nós temos também os inibidores da DPP4, que bloqueiam a enzima DPP4, impedindo que ela degrade o GLP-1 e o GIP, tá? Com isso, a incretina natural dura mais tempo no organismo, podendo agir. Então, resumindo, os incretinomiméticos potencializam um mecanismo natural do corpo e são uma ótima opção. E assim, gente, com certeza, eu acredito que elas vão ser aí, num futuro não muito distante, um medicamento acessível, tá? E com certeza, sim, com excelentes efeitos que vocês vão perceber que elas trazem, tá? Beleza, pessoal? Agora a gente entra então nos detalhes dos agonistas do receptor GLP-1, tá? Vocês vão ver geralmente lá na diretriz ARGLP1, agonista do receptor GLP-1, que são as glutidas, tá? Que são uma das classes aí mais completas no tratamento do diabetes tipo 2. Esses medicamentos, então, eles vão ser agonistas, né, dos receptores, vão imitar ali a ação do GLP-1 e que tem disponível tanto injetável, que são as principais apresentações, e tem um deles oral também. Os principais representantes são a liraglutida, com certeza vocês já devem ter ouvido falar do Victoza, do Saxenda, tá? A dulaglutida, tá? E a semaglutida, que pode ser oral, tá? Como nome de referência aí o Rybelsus, tá? Ou a injeção semanal, que é o famoso Ozempic, tá? Que com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Devido ao seu mecanismo de ação, eles atuam em vários pontos. Então, eles aumentam a secreção de insulina de forma dependente da glicose, reduzem a secreção de glucagon, retardam o esvaziamento gástrico, né? E ainda aumentam a saciedade, tá? O que ajuda aí no controle do peso. Essas múltiplas ações, pessoal, são explicadas porque essa classe ela vai agir mimetizando o efeito das incretinas, tá? Então, é um efeito, assim, esses múltiplos efeitos são muito interessantes, pensando no paciente diabético, tá? Mas, como todo medicamento, também tem efeito adverso e os mais comuns são gastrointestinais. Náuseas e vômitos, tá? Porque eles retardam o esvaziamento gástrico, então o paciente fica mais tempo ali com o estômago cheio. Diarreia também pode ocorrer, tá? Pelo seu mecanismo dependente de glicose, eles não costumam causar hipoglicemia, a não ser quando usados com secretagogos como as sulfonilureias, certo? E também existe um risco raro, mas existe, de pancreatite aguda, principalmente nos injetáveis, tá bom? Em relação às contraindicações, histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide, histórico de pancreatite prévia, tá? E nos pacientes que tenham uma taxa de filtração glomerular menor que 15, porque não tem segurança estabelecida. Beleza, pessoal? Aqui ainda um ponto muito importante, tá? Que pode ser pegadinha, então atenção, eles não podem ser associados simultaneamente com outro incretinomimético, tá? Ou seja, não dá para usar dois medicamentos da classe dos incretinomiméticos juntos, tá? Então, nós não podemos prescrever, por exemplo, um agonista do receptor GLP-1 com um inibidor da DPP4 ou com um coagonista GLP-1 e GIP, tá? Não podemos associá-los. Dos mais utilizados, para vocês aí a posologia, a liraglutida, tá? Ela pode ser utilizada de 0,6 mg, 1,2 mg e até 1,8 mg por dia, tá? Aplicações diárias. E a semaglutida injetável vai de 0,25 a 2,4 mg uma vez por semana, dando uma comodidade maior. Beleza, gente? E de vantagens, tá? Muitas aqui. Redução de glicada de 0,8 a 1,5%, redução de peso corporal, redução da variabilidade da glicemia pós-prandial,
ajudam a reduzir a pressão arterial sistólica, reduzem triglicérides, tá? Especialmente aí a semaglutida oral, raramente causam hipoglicemia e ainda reduzem eventos cardiovasculares em pacientes com doença cardiovascular aterosclerótica e melhoram a albuminúria. Ou seja, pessoal, essa é uma classe muito versátil, eficaz, com benefícios muito além da glicemia, tá? Só precisa também avaliar o custo, tá? Que atualmente é bem elevado, então a gente precisa avaliar se o paciente, fazer uma decisão compartilhada com o paciente, como em todos aqui, tá? Mas aqui especialmente essa questão de custo é importante discutir com o paciente, avaliar a tolerância, tá? Por conta desses efeitos de náuseas, vômitos, muitos pacientes não gostam disso, não querem tolerar isso, e também incômodo de ser injetável, grande parte deles, tá? Com exceção aí da semaglutida oral. Então, nós precisamos avaliar isso, também as contraindicações, para a gente decidir de forma compartilhada com o paciente. Certo, pessoal? Continuando sobre os incretin-miméticos, gente, vamos falar dos coagonistas dos receptores GIP e GLP-1, tá? Que representam aí uma nova geração de incretin-miméticos com um potencial terapêutico ainda maior. O principal representante dessa classe atualmente é a tirzepatida, tá? Que é o Mounjaro, que vocês já devem ter ouvido falar, porque está bem alta atualmente, tá? Pelos estudos dele aí terem mostrado excelentes resultados na perda de peso e de controle glicêmico, assim, da hemoglobina glicada, muito interessante também. Como é que a tirzepatida funciona? Ela atua de forma semelhante aos agonistas, né, do receptor GLP-1, tá? Mas com um detalhe importante que ela é um coagonista, ou seja, ela estimula os receptores GLP-1 e os receptores GIP, tá? Que é uma incretina que também participa do controle glicêmico e metabólico que eu mostrei para vocês naquele esqueminha desenhado. Com isso, então, gente, a tirzepatida ela tem uma ação ainda mais ampla, tá? Promovendo mais liberação de insulina dependente da glicose também, tá? Inibição do glucagon, retardo do esvaziamento gástrico e aumento da saciedade. Tudo isso de forma aí mais potencializada, tá? Por conta dessa dupla ação, a gente vê umas vantagens bem expressivas. Olha só, uma redução estimada de hemoglobina glicada acima de 2%, tá? Que é um resultado aí excelente, tá? O paciente, sei lá, por exemplo, está com hemoglobina glicada de 9, a gente consegue trazer ele para uma hemoglobina glicada de abaixo de 7, beleza? Com essa medicação. Redução acentuada do peso, tá? Que eu falei para vocês que tem sido destaque aí nos estudos, e também redução da pressão arterial e da trigliceridemia, ou seja, ela também não atua só na glicemia, mas também em vários marcadores metabólicos e cardiovasculares. Por outro lado, os efeitos adversos são similares aos dos agonistas de GLP-1, tá? Náusea, vômito, diarreia, principalmente aí nas primeiras semanas de uso, e também podem causar hipoglicemia quando usadas em associação com secretagogos, como as sulfonilureias, beleza? De contraindicações também não tem muito mistério, histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide, neoplasia endócrina múltipla tipo 2, tá? Histórico de pancreatite e taxa de filtração glomerular menor que 15, tá? E também não pode ser utilizada junto com outro incretino mimético, beleza? Posologia da tirzepatida é uma aplicação uma vez na semana, que é muito bom, tá? 0,5 ml, e aí as doses vão variar, né? De 2,5 a 15 miligramas por semana, beleza? Titulação geralmente é progressiva, conforme a tolerância do paciente e os objetivos terapêuticos, beleza? Só reforçando aí com vocês, na fotinha, que também é caneta e de uso injetável subcutâneo, beleza? Então é isso, pessoal. Tirzepatida é uma opção inovadora, potente, principalmente nos pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade, tende a ganhar cada vez mais espaço aí nas diretrizes. Certo, pessoal? Maravilha! Para a gente fechar então o bloco dos incretino-miméticos, vamos falar agora dos inibidores da DPP-4, tá? Que são medicamentos orais, com bom perfil de segurança, muito utilizados na prática, tá? Aqui nós temos as gliptinas, tá? Qual a diferença dele para outros incretino-miméticos? Ele, pessoal, não gera perda de peso, infelizmente, tá? Por isso ele acabou não tendo tanto destaque como os demais, mas também não deixa de ter resposta interessante, tá? E não deixa de ser uma excelente opção.
Os principais representantes dessa classe, então, são as gliptinas, tá? Sitagliptina, alogliptina, etc. Tem uma listinha bem grande aí para vocês, tá? Os principais representantes eu citei. O mecanismo de ação deles, então, é bem simples também, né? Como eu citei algumas vezes para vocês, eles inibem a DPP-4, né? Que é responsável por degradar as incretinas GLP-1-GIP. Com isso, ela aumenta o tempo de ação das incretinas endógenas e aqui acho que já deu para vocês entenderem, né? Já cansei de repetir isso aqui. Então, na prática, prolongam a meia-vida, aumentam a secreção de insulina de forma dependente da glicose e as vantagens dele aí é uma redução de glicada de 0,6 a 0,8, tá? Um pouco mais modesto, mas em alguns casos já bem suficiente. Raramente causam hipoglicemia e aí, infelizmente, eles não alteram o peso, eles são neutros. Mas, por outro lado, é uma vantagem porque eles não aumentam peso, que é uma coisa que a gente não quer. Por isso que está aí como vantagem. Já de efeitos adversos, são pouco frequentes, mas também precisamos lembrar, pode ocorrer angioedema ou urticária, tá? Existe uma possível associação com pancreatite aguda também. Todos os incretinamiméticos ainda são avaliados com relação a esse efeito colateral. E alguns estudos sugerem um aumento de internações por insuficiência cardíaca no caso da saxagliptina, tá? Até o momento só tem descrito em relação a ela. Nas contraindicações, a principal observação é a necessidade de ajuste de dose de acordo com a taxa de filtração glomerular, com exceção da linagliptina e da evogliptina, tá? Que não precisam de ajuste mesmo com disfunção renal. Aí, para vocês conhecerem as doses dos principais representantes dessa classe, que aí vocês vão ver que são muitas opções, tá? Mas eu deixo para vocês tirarem print, deixarem salvo quando for prescrever. Tem as doses deles aí. Tranquilo até aqui, pessoal? Com isso, então, a gente fecha o grupo dos incretinamiméticos. Tudo jóia, gente? Muito bom. Por último, gente, cito para vocês uma classe menos utilizada e cada dia aí aparentemente mais deixada de lado, que é a acarbose, tá? Que é um inibidor da alfa-glicosidase. O mecanismo de ação dela é o seguinte: a acarbose, ela inibe a enzima alfa-glicosidase, que fica ali na borda em escova do intestino delgado. Essa enzima ela é responsável por quebrar os carboidratos complexos, transformando eles em açúcares simples. Tá? Com essa inibição, a gente tem um retardo da absorção de carboidratos, ou seja, a glicose ela entra mais lentamente na circulação, evitando picos pós-prandiais. Porém, pelo seu mecanismo de ação, ela acaba tendo muitos efeitos colaterais que são, por muitos pacientes, intoleráveis, tá? Com esse acúmulo ali de carboidratos no intestino, o paciente pode apresentar flatulência, meteorismo, diarreia, que são muito frequentes com essa medicação. E em alguns casos raros, pode acontecer também pneumatose intestinal, principalmente se ela for utilizada em altas doses ou em pacientes com comorbidades gastrointestinais, beleza? Ela tem um potencial de reduzir a glicada em cerca de 0,5 a 0,8%, tá? Que é uma eficácia um pouco menor que os demais medicamentos e tem estudos que mostram redução de eventos cardiovasculares e do espessamento médio intimal carotídeo com o uso da carbose, tá? Além disso, ela pode ajudar a melhorar um pouco o perfil lipídico e contribui para uma discreta perda de peso, tá? Como contraindicação, nós temos doenças intestinais, né? Então, doença inflamatória intestinal, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, doenças intestinais que geram má absorção e taxa de filtração glomerular menor que 25, tá? Porque aumentam aí o risco de efeitos adversos. Então, assim, pessoal, nós fechamos todas as principais classes para tratamento do diabetes tipo 2, beleza? Então, nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos as metas, né, que nós conversamos, aprendemos agora os principais recursos que nós temos para atingir essa meta, e agora, como é que nós vamos escolher esses recursos disponíveis? Vejam só, pessoal. A diretriz não nos deixa deriva, tá? De forma bem prática, vamos tomar por base a hemoglobina glicada, tá? E a diretriz vai levar em consideração também os demais benefícios dos medicamentos, principalmente perda de peso e a proteção cardiovascular. Então, tendo em mente os benefícios das drogas que conversamos, esse fluxograma aí vai fazer bem mais sentido para vocês. Olhem só. Se o paciente tem uma hemoglobina glicada menor ou igual a 7,5%, a gente
pode iniciar só com metformina, uma única droga que é a metformina. E aí, conforme o perfil do paciente, nós podemos considerar, desde o início, associar outra medicação, ou num contexto de monitoro dentro de 3 meses, se a hemoglobina glicada permanece fora da meta para o paciente, eu introduzo um outro, tá? E aí, essa associação, ela é considerada se o paciente tem alto risco cardiovascular ou muito alto risco cardiovascular, consideramos incluir um agonista do receptor GLP-1 ou um inibidor do SGLT2, beleza? Porém, por outro lado, se o paciente tem obesidade, nós vamos dar preferência a tirzepatida ou a um agonista do receptor GLP-1, tá? Que tem efeitos mais potentes aí na redução do peso, tá? Essas duas classes. Não faz sentido, gente? Vocês viram que se a gente entende o mecanismo de ação e os benefícios dos medicamentos, fica mais fácil raciocinar na escolha das drogas, beleza? Então, hemoglobina glicada menor ou igual a 7,5, nós vamos iniciar com a metformina. Se o paciente tem risco cardiovascular alto ou muito alto, nós podemos considerar logo nesse início já incluir um agonista do receptor GLP-1 ou um inibidor do SGLT2. Ou se o paciente tem obesidade, logo nesse início nós podemos dar preferência a tirzepatida ou a algum agonista do receptor GLP-1, tá? Porém, podemos começar também só com a metformina, 3 meses depois reavaliar e, dependendo das condições do paciente, ao adicionar um segundo fármaco, escolher um desses dois, tá? Lembrando, pessoal, que isso são recomendações, tá? Se o paciente tem alto risco cardiovascular, muito alto, tem obesidade, mas não tem condições de usar essa medicação, seja por questões financeiras, por intolerância ou por contraindicações, a gente não vai prescrever eles, tá? A gente parte para outros, beleza? Olhem aí agora para o lado direito. Se o paciente apresenta hemoglobina glicada acima de 7,5, a conduta muda. Tá? Nesse caso, a gente de cara, independentemente de comorbidades, a gente já inicia a metformina e uma segunda droga. Tá? Aí, de novo, a escolha dessa segunda droga, ela vai depender do perfil do paciente, tá? Se o paciente tiver disponibilidade financeira, se o paciente tiver, não tiver intolerância, se não tiver contraindicação, e aí a gente vai avaliar se ele tem risco cardiovascular alto ou muito alto. Aí, preferencialmente, nós vamos escolher um agonista do receptor GLP-1 ou um inibidor do SGLT2. E se ele tiver obesidade, nós vamos preferir a tirzepatida ou um agonista do receptor do GLP-1. Tá bom? E se o paciente não tiver nenhuma dessas condições, ou então não puder usar algum desses que eu citei acima, a gente pode usar qualquer outro antidiabético oral, tá? Como sulfonilureia, inibidor do DPP-4, pioglitazona, tá? Ou outros, beleza? Agora, pessoal, se mesmo com essas duas drogas, 3 meses depois, a gente repetiu a glicada desse paciente, ela persiste ainda acima da meta, aí a gente parte para uma terceira droga, ou a gente já pode considerar introduzir a insulina também, tá? Aqui, o esquema preferido, o esquema mais recomendado, é metformina, associada com o inibidor do SGLT2, associado com o agonista do receptor GLP-1, tá? Mas isso se for possível, tá? Se não for possível, nós podemos combinar quaisquer outros 3 antidiabéticos juntos, sempre respeitando contraindicações e perfil clínico, beleza? Aqui, então, chegou no momento de uma terceira droga, nós podemos, inclusive, já considerar a insulina, tá bom? Se ainda não houver melhora, a gente vai considerar uma quarta droga, e se ainda não tivermos considerado a insulina, nós também podemos considerar a insulina aqui, beleza? Finalmente, se não tivermos resposta, a partir da quarta droga, aí não tem como correr da insulinoterapia, tá, pessoal? Aí tem que ser ela. Lembrando que, se o paciente ainda não estiver usando um agonista do receptor GLP-1, a diretriz recomenda que a gente considere uma coformulação insulina
com agonista do receptor GLP-1, tá? Isso pode trazer mais controle glicêmico e melhorar aí o peso do paciente, os desfechos cardiovasculares, tá bom? Mas, mais uma vez, depende também da questão financeira, das preferências do paciente, das contraindicações, visto que esses medicamentos ainda não são muito acessíveis, tá? Mas, possivelmente, como eu falei para vocês, isso é questão de tempo. Então, é importante vocês já se acostumarem com esses medicamentos, tá? Já saberem o que fazer nos diferentes cenários possíveis, beleza? Lembrando, então, que preferencialmente não é obrigatoriamente, certo? E atenção, gente, em todos os cenários, a gente precisa monitorar a hemoglobina glicada a cada 3 meses até o paciente atingir a meta. Lembram disso? E se o paciente estiver acima da meta, mesmo usando o tratamento corretamente, a gente precisa intensificar a terapia seguindo esse raciocínio aqui do slide, beleza? Até que esse paciente atinja a meta. Uma vez atingida a meta, a gente pode passar a monitorar essa hemoglobina glicada semestralmente. Lembrando que sempre que avaliarmos e o paciente estiver fora da meta, precisamos considerar avaliar a adesão terapêutica, porque é muito comum, às vezes, o paciente não está usando a medicação, e uso correto da medicação, tá? Precisamos sempre avaliar isso, adesão e uso correto da medicação. Tranquilo, pessoal? Agora, se o paciente tem uma hemoglobina glicada acima de 9, nós vamos pensar em 2 cenários possíveis. Tem a presença de sintomas típicos ou ausência dos sintomas típicos. Quais sintomas típicos? Os 4 P's: polidípsia, poliúria, polifagia e perda de peso. Vamos lá. Primeiro, se o paciente tem uma hemoglobina glicada acima de 9, mas está assintomático, a gente ainda pode começar igual no esquema anterior, maior que 7,5, lembra? Com uma metformina associada a uma segunda droga. E como nós vimos no slide anterior, a escolha dessa segunda droga preferencialmente vai depender do perfil do paciente. Se ele tem risco cardiovascular alto ou muito alto, vamos priorizar um agonista do receptor GLP-1 ou um inibidor do SGLT2. Se o paciente tem obesidade, damos preferência para o agonista do receptor GLP-1 ou para a tirzepatida. Beleza? Se não tiver nenhuma dessas condições, ou se não for possível utilizar essas medicações por questão financeira, por preferência do paciente, por contraindicações, nós vamos utilizar qualquer outro antidiabético oral, mas precisa ter 2 antidiabéticos, sendo um deles a metformina. Beleza? Aqui, um ponto importante. Se a glicada está acima de 9 sem sintomas, a terapia tripla ela já pode ser considerada desde o início, tá, pessoal? Então, está acima de 9 sem sintomas, posso considerar a terapia dupla? Com certeza, mas também eu posso considerar já ir com 3 medicamentos, tá? Isso principalmente se o paciente tiver um descontrole mais importante ou múltiplos fatores de risco. Beleza, pessoal? Se o tratamento inicial não der resultado com as 2 drogas, vamos seguir a mesma lógica. Podemos já adicionar uma terceira droga ou já considerar insulina para esse paciente, tá? E a combinação preferencial é metformina, inibidor do SGLT2, associado também com um agonista do receptor GLP-1. Então, as 3 drogas preferenciais aqui, tá? Mas se isso não for possível, vale usar qualquer combinação de 3 antidiabéticos. Se mesmo com isso não houver resposta, a gente considera então uma 4ª droga ou insulina. E se o controle seguir inadequado, introduzimos de vez a insulina, beleza? E também, gente, a diretriz sugere que se o paciente não estiver usando um agonista do receptor GLP-1, vale, nesse estágio final aqui de já introduzir a insulina, considerar uma coformulação com insulina, tá? Agonista do receptor GLP-1 associado à insulina, beleza? Seria uma alternativa. Agora, do outro lado aí, do lado direito do slide, a gente tem um cenário que muda bastante a abordagem. Um paciente que tenha hemoglobina glicada acima de 9, mas tenha sintomas de hiperglicemia, polidípsia, poliúria, perda de peso e polifagia. Beleza? Nesse caso, pessoal, aqui o risco de descompensação é muito maior, então a gente já inicia diretamente com a insulina, tá? Se o paciente também tiver obesidade ou sobrepeso e os sintomas forem um pouco mais leves, nós podemos considerar a coformulação insulina com agonista do receptor GLP-1 desde o início aqui também.
Tá? Aqui, pessoal, nós temos uma possibilidade bem interessante de, mais para frente um pouquinho, nós trocarmos essa insulina por algum hipoglicemiante oral ou injetável. Tá? Depois que o paciente estiver ali clinicamente estável, os sintomas P foram controlados, a glicemia está em queda, estabelecendo um valor adequado, tá? A glicada normalizou, a gente pode avaliar a transição da insulina para uma terapia dupla ou tripla com antidiabéticos orais e ou injetáveis. Certinho, gente? Então, resumindo, glicada maior que 9 sem sintomas, tratamento intensificado, podendo aí começar com 2 ou 3 drogas e gradativamente indo para a terceira, para a quarta droga, para a insulina, tá? Lembrando que a partir do momento que a gente considera a terceira droga, a gente já pode considerar a insulina também, tá? E quando a hemoglobina glicada é maior que 9, com sintomas, a gente começa direto com a insulina, lembrando que progressivamente nós podemos avaliar a troca dessa insulina para uma terapia dupla ou tripla com antidiabéticos orais ou injetáveis. Beleza, pessoal? Então, esse slide aqui fecha o raciocínio de como escalar o tratamento do diabetes tipo 2 com base na hemoglobina glicada e na presença de sintomas. Beleza, professor. E se nós formos começar insulina no paciente com diabetes tipo 2, né? No caso ali, o paciente está com a terceira droga, vai começar a terceira droga, eu posso optar por já começar a insulina, ou na quarta droga eu posso começar já com a insulina, ou então passou da quarta droga, tem que ser insulina, ou a glicada está acima de 9 e tem sintomas, eu vou começar com a insulina. Como é que eu começo? É igual no diabetes tipo 1, 0,4 a 1 unidade por quilo por dia, dividido em 50% basal, 50% prandial? Não, gente. Aqui, prestem atenção. Um esquema que nós vamos começar aqui não precisa ser o basal bolus. Por quê? Porque, gente, mesmo que o paciente esteja aí com diabetes tipo 2 um pouco mais avançado, ele não vai estar naquela etapa igual o diabético tipo 1, que tem todas as células beta-pancreáticas destruídas, tá? Nós podemos, então, começar com um esquema que nós chamamos de bedtime. Tá? Ou seja, ao deitar para dormir à noite. Tá? Nós podemos iniciar aqui com qualquer insulina basal. Lembram delas? Se não, voltem lá na parte que eu falei para vocês das insulinas. Lá no esqueminha de tratamento do diabetes tipo 1, são as mesmas insulinas, tá? Aí tem lá as basais e as prandiais. Aqui nós podemos começar com qualquer uma basal. Nós não começamos com prandiais no diabetes tipo 2, tá? Nós começamos inicialmente com uma basal. Aí, a mais comum de vocês verem é a NPH, tá? Porque ela está disponível no serviço público, tá? E também, se for para o paciente comprar, ela é bem mais acessível. Como é que a gente começa? Primeiro, a gente inicia com insulina, então, basal, aqui no meu exemplo, uma NPH, tá? Com uma dose fixa ou de 10 unidades internacionais, 10 UI, ou 0,2 unidades por quilo de peso. Como assim, professor? Vamos lá, um paciente que, sei lá, tenha um peso de 100 quilos, eu posso começar com 10 unidades para ele, ou eu posso começar com 0,2 unidades por quilo. Se eu multiplicar 0,2 por 100, eu vou encontrar 20. Então, eu poderia começar com 10 ou 20 unidades por quilo. Qual que está certo, professor? Gente, qualquer um dos dois, tá? 10 a gente começa de forma mais parcimoniosa, mas realmente, se o paciente ele tem um excesso de peso, nós podemos considerar 0,2 unidades por quilo de peso, tá bom? Mas 10 ou 0,2 unidades por quilo de peso. Ela vai ser aplicada, então, à noite, antes de dormir, bedtime, beleza? E aqui a gente mantém os demais antidiabéticos orais ou injetáveis que o paciente já esteja em uso, tá? Então, vamos lá, considerando, o paciente estava com 2 antidiabéticos, não conseguiu controlar, você partiu para uma terceira droga, não conseguiu controlar, partiu para uma quarta droga, não conseguiu controlar, a gente vai introduzir a insulina, bedtime, mantendo aquelas medicações que o paciente está usando, beleza? Depois disso, o paciente ele vai precisar monitorar a glicemia capilar em jejum. Tá? Então, é aquela de furar o dedinho. Lembra que quando eu falei das metas para vocês, quando o paciente usa insulina, tem a meta da glicemia capilar do dedinho? Tem. Então, para a gente avaliar o controle,
a gente vai utilizar ela, tá? Paciente que usa diabetes e está bem controladinho, com hemoglobina glicada, eu preciso com frequência ficar furando o dedinho para olhar? Não, tá? Principalmente nos momentos de ajuste de dose que a gente vai fazer isso, tá? Nesse caso aqui, então, o paciente vai monitorar a glicemia capilar em jejum, aí antes dele tomar café da manhã, tá? Para a gente poder ajustar essa dose de forma segura e eficaz. Na prática, sugere-se que esse paciente faça 3 dias de monitoramento da glicemia capilar em jejum. Tá? E aí, dependendo da resposta dessa glicemia capilar em jejum, a gente vai seguir caminhos diferentes. Se a glicemia de jejum estiver maior que 130, a gente aumenta 2 unidades por vez até a gente atingir a meta glicêmica, tá? Lembrando que sempre que aumentamos a dose, gente, nós precisamos pedir novamente para o paciente monitorar a glicemia capilar por mais uns 3 dias. Então, na prática, a cada 3 dias nós vamos subindo a dose de NPH até ele atingir a meta de jejum, que para a maioria dos pacientes, lembram, inclusive idosos saudáveis, é menor que 130. Lembram disso? Tá? Entre 80 e 130. Seguindo então, agora, se a glicemia desse paciente estiver maior que 180, tá? A glicemia capilar em jejum, o aumento da dose deve ser um pouquinho mais agressivo. Aqui a gente pode subir 4 unidades. Tá? E aí a gente continua monitorando igual eu citei. 3 dias de glicemia capilar e novamente tomamos a decisão de subir ou não de acordo com esses novos resultados de glicemia capilar. Então vamos lá, começamos lá com 10 unidades, avaliamos a glicemia capilar por 3 dias, ela deu ali mais ou menos 140. Então, eu vou aumentar 2 unidades. Então, eu subo de 10 para 12 unidades. Aí o paciente passa mais 3 dias, né, monitorando a glicemia capilar e utilizando 12 unidades de insulina e retorna para a gente e mostra uma glicemia capilar de jejum mais ou menos ali no valor de 135. Eu posso subir mais 2 unidades e pedir para ele monitorar mais 3 dias, aí ele volta trazendo uma glicemia capilar em jejum de 125. Ótimo, está abaixo de 130, está controlada, tá? Porém, se ele volta trazendo para mim uma glicemia capilar, sei lá, de 190, aí eu posso aumentar 4 unidades. Então, vamos lá, ele estava com 10, vamos considerar, estava com 10. Pedi para monitorar por 3 dias, ele traz para mim ali uma média de 190. Eu posso subir de 10 para 14 unidades. Beleza, pessoal? Fez sentido? Por outro lado, se acontecer de a glicemia de jejum vier menor que 70, pessoal, aí é risco de hipoglicemia, lembra? Então, nesses casos, a gente não só não vai aumentar, como a gente vai reduzir. Aí nós vamos reduzir 4 unidades, tá? Ou 10% da dose total, o que for maior. Sei lá, vamos considerar, o paciente está utilizando 20 unidades. Aí ele está fazendo glicemia capilar em jejum de 60, então está menor que 70. Então, ou eu vou reduzir 4 unidades, que seria reduzir para 16, ou então eu vou reduzir 10%. 10% de 20 é 2. Qual que é maior? Reduzir 4 unidades ou reduzir 2 unidades? 4 unidades. Então, nesse caso, eu vou reduzir 4 unidades, beleza? E quando a dose de NPH ultrapassar 30 unidades, então vamos lá. Estou monitorando a glicemia capilar e subindo a dose. Monitorando e subindo. Beleza, chegou um ponto que a NPH ultrapassou 30 unidades. Nesse caso, pessoal, a gente tem que dividir essa dose em 2 aplicações diárias, tá? Geralmente, uma pela manhã e a outra continua à noite ao deitar, beleza? Ah, e aí 2 pontos importantes nesse momento. Ultrapassou 30 unidades, fraciona a dose, uma de manhã e a outra à noite ao deitar. E aí, nesse ponto, a metformina ela deve ser mantida, tá? Se a função renal do paciente permitir, ou seja, se não tiver menor que 30, e vamos manter a metformina, beleza? E a gente deve suspender a sulfonilureia que o paciente estiver usando, tá? Porque o uso combinado de sulfonilureia com insulina,
em doses maiores, aumenta muito o risco de hipoglicemia. Então, chegou 30 unidades de insulina, divide a dose e suspende a sulfonilureia, beleza? Então, esse é o protocolo básico, pessoal, inicial, simples, seguro e muito eficaz para vocês iniciarem insulina no paciente com diabetes tipo 2, tá? Que aí não está atingindo a meta com os outros antidiabéticos. Tranquilo até aqui, gente? Qualquer dúvida, retomem ao ponto e revejam detalhadamente, tá? Certamente há muitos outros detalhes após essas etapas iniciais que eu ensinei agora para vocês, mas isso aqui, pessoal, já é um excelente começo para vocês iniciarem insulinização em pacientes com diabetes tipo 2. E aí, uma vez que a gente começa a insulina, pessoal, cada período do dia ele vai sofrer uma influência maior de uma ou outra aplicação do dia. Mas um ponto que costuma gerar dúvida e ser bem explorado em provas é a questão da hiperglicemia matinal, a hiperglicemia da manhã, tá? Em pacientes que usam insulina. Aonde está o problema? Hiperglicemia matinal, nós temos duas possíveis causas: o fenômeno do alvorecer ou o efeito Somogyi. Os dois geram o mesmo resultado, hiperglicemia ao amanhecer, mas por motivos bem diferentes. Vamos começar com o fenômeno do alvorecer. Nesse caso, o problema é que a dose da insulina basal noturna ela foi insuficiente ou ela foi aplicada muito cedo. Sei lá, o paciente aplicou 5 da tarde, 6 da tarde, né? Com isso, durante a madrugada e ali ao amanhecer, nós temos fisiologicamente em todos os seres humanos o pico fisiológico dos hormônios GH e cortisol, tá? E nesse caso aqui, esses hormônios acabam aumentando a glicose e como a dose da NPH, da insulina, lá que era para o paciente tomar à noite, ela foi muito baixa ou ele usou muito cedo e o pico da insulina ocorreu bem antes, não tem insulina para contrabalancear o GH e o cortisol. Então, o resultado é hiperglicemia pela manhã. Fez sentido, gente? Usou a dose de insulina basal, que era para usar noturna, numa dose pequena, né? A dose às vezes está baixa para esse paciente, ou ele aplicou muito cedo, ali de madrugada, quando estava amanhecendo, veio o pico fisiológico de GH e de cortisol, né? Que eles acabam aumentando a glicose. Como a dose de insulina foi baixa, ele não consegue contrabalancear os efeitos do GH e do cortisol, tá? Então aí o resultado final é hiperglicemia matinal. Fez sentido, gente? Agora, do outro lado, a gente tem o efeito Somogyi, tá? Aqui o mecanismo é o oposto. A dose de insulina basal, tá? Noturna, que esse paciente está usando, ela foi muito alta. E isso causou uma hipoglicemia durante a madrugada. E aí, em resposta a essa hipoglicemia, o corpo libera hormônios contrarreguladores. Lembram que lá na aula 1 a gente conversou sobre isso? Adrenalina, GH, glucagon, cortisol. E esses hormônios acabam aumentando demais a glicose, gerando aí uma hiperglicemia de rebote que vai ser percebida ao amanhecer. Tá? Ou seja, em ambos os casos, a glicemia matinal vai estar alta, mas a causa é completamente diferente. Vocês conseguiram perceber? Então, como é que a gente vai diferenciar um do outro? O paciente está com hiperglicemia matinal. O que foi que levou essa hiperglicemia matinal nesse paciente usuário de insulina? Foi o fenômeno do alvorecer ou foi o efeito Somogyi? Simples. A gente vai orientar esse paciente a fazer pelo menos um HGT de madrugada, tá? Ali por volta das 3 da manhã. Se a glicemia nesse horário estiver normal ou alta nesse horário aí da madrugada, o mais provável é o fenômeno do alvorecer, tá? Agora, mediu ali de madrugada, a glicemia estava baixa, a gente está diante do efeito Somogyi. Tá? Essa diferenciação ela é essencial, gente, para nós podermos saber se precisamos aumentar ou reduzir a dose de insulina basal. Porque se você aumentar achando que é pouco, mas na verdade o paciente foi hipoglicemia, ele estava no efeito Somogyi, o risco de agravar é muito grande, tá?
E ainda lembrar de orientar o paciente a injetar a insulina ao deitar para dormir, pessoal, porque assim o pico ocorrerá mais ou menos quando o paciente estiver acordando para tomar o café da manhã. Beleza, gente? Então, cuidado com esses detalhes aí no manejo da insulina, tá bom? Pessoal, para fechar o tratamento do diabetes tipo 2, eu deixo aqui para vocês um resuminho de associações preferenciais quando o paciente também apresenta comorbidades importantes, como doença cardiovascular, risco cardiovascular aumentado, insuficiência cardíaca, doença renal crônica ou obesidade, tá? Primeiro caso, diabetes tipo 2 com doença aterosclerótica estabelecida, ou seja, infarto, AVC, doença arterial periférica, tá? Nesses pacientes, a gente vai de metformina associada a agonista do receptor GLP-1 e ou um inibidor do SGLT2, tá? Porque essas duas classes, elas têm benefício comprovado na redução de eventos cardiovasculares, beleza? Agora, se o paciente tem insuficiência cardíaca, principalmente de fração de ejeção reduzida, a gente prioriza a combinação de metformina com inibidor do SGLT2. Esses inibidores, eles têm efeito cardioprotetor importante, reduzem internação por IC, lembram? Então, por isso a indicação. Terceiro cenário, diabetes tipo 2 com doença renal crônica que tenha uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 30. Aqui também vale a mesma lógica, metformina mais um inibidor do SGLT2, porque além do controle glicêmico, os inibidores do SGLT2 retardam a progressão da doença renal. Joia? Já se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular menor que 30, então tem doença renal crônica, mas a TFG é menor que 30, a metformina já não pode mais ser usada. Lembra disso? Nesse caso, as opções são insulina, tá? Ou um inibidor da DPP-4, ou a gliclazida, né, que é uma sulfonilureia que pode ser utilizada aqui, ou um agonista do receptor GLP-1, tá? A escolha vai depender da tolerância, lembrando que quando vai reduzindo muito mesmo, sei lá, abaixo de 15 aqui para os agonistas do receptor do GLP-1, também já não pode usar, tá? Aí esses pacientes, por vezes, vão precisar ali estar talvez em hemodiálise, ou essa decisão aí, gente, tem que ser tomada junto com o nefrologista, porque aí já é um paciente com uma taxa de filtração muito baixa. Já se o paciente tiver obesidade, finalizando aqui, os incretinomiméticos são aqueles que têm ali um efeito na obesidade, tá? Com exceção dos inibidores da DPP-4. Então aqui, nesses casos de diabético tipo 2 com obesidade, nós temos recomendação de associar a metformina com os agonistas do receptor GLP-1 ou com a tirzepatida, tá? Que é um coagonista GLP-1/GIP, tá? Lembrando que nós não podemos associar incretinomiméticos, beleza? E também, pessoal, um ponto que não pode faltar e necessita estar presente para todos os pacientes com diabético tipo 2, com ou sem comorbidades, que é a base de todo o tratamento, né? Que é a parte não farmacológica, que no caso aqui é a mudança do estilo de vida, tá? Então, eu sugeri para esse paciente segmento nutricional, prática de atividade física, controle das demais comorbidades, isso é fundamental para um bom controle glicêmico e também das comorbidades, beleza? Então, fechamos aqui a parte de tratamento do diabetes tipo 2. Tudo certo? Então, vamos encerrar nossa aula, pessoal, comentando sobre o tratamento do pré-diabetes. Só para ficar claro a importância do pré-diabetes. Gente, olha só esses dados. Cerca de 25% dos pacientes com pré-diabetes progridem para diabetes tipo 2 em um período de 3 a 5 anos. Muita gente, né, pessoal? Metade desses pacientes que têm pré-diabetes, ou seja, 50% dos pré-diabéticos, vão permanecer com a alteração da glicemia, sem piorar nem melhorar. E outros 25% conseguem reverter para a normoglicemia com intervenções adequadas. Então, o grande objetivo aqui é prevenir a progressão para diabetes tipo 2. E como é que a gente faz isso? A resposta é simples
mas também poderosa, mudança do estilo de vida, tá? A MEV. Então, a principal medida de prevenção do diabetes tipo 2 é mudança do estilo de vida, tá? Para quem tem sobrepeso ou obesidade, a gente tem até uma meta, um alvo bem claro, perder no mínimo 5% do peso corporal. Tá? Essa perda de peso, pessoal, já traz um impacto direto na sensibilidade à insulina e também reduz drasticamente aí um risco de evolução para diabetes tipo 2. Mas, professor, não tem remédio para o diabetes, para o pré-diabetes? Pessoal, a principal medida de prevenção do diabetes tipo 2 é mudar hábitos, tá? É a mudança do estilo de vida, nutrição, perda de peso, prática esportiva, mas em alguns casos a diretriz recomenda considerar a prescrição de metformina no pré-diabetes. Então, a gente considera indicar metformina associada à MEV, né, nos seguintes perfis de pacientes: pessoas com menos de 60 anos, tá? Pessoas com obesidade acima de 35, com IMC acima de 35, tá? Mulheres com histórico prévio de diabetes gestacional, pacientes com síndrome metabólica, tá? Pacientes que tenham hipertensão arterial ou naqueles pacientes que tenham a glicemia de jejum persistentemente acima de 110, tá? Então, esses pacientes se beneficiam de metformina associada à mudança do estilo de vida. E por que nesses grupos? Nesses grupos, pessoal, o risco de evolução para diabetes tipo 2 é mais alto, tá? E aí, a metformina mostrou benefício comprovado na redução desse risco por meio de estudos científicos. E qual dose a gente usa da metformina? A dose estudada, pessoal, foi a dose de 850 miligramas 2 vezes por dia, tá? Foi demonstrado aí no estudo DPP, tá? Que foi um ensaio clínico randomizado avaliando aí a prevenção da progressão de diabetes. Mas aí vem outra pergunta: metformina ou mudança do estilo de vida? A resposta é: os dois funcionam, tá? Tanto a mudança do estilo de vida quanto a metformina, quando usadas a longo prazo, no caso a metformina nesses pacientes que têm o perfil indicado aqui, tá? O uso dela, ou a MEV, ou as duas juntas nesse caso aqui, reduzem o surgimento de diabetes tipo 2. Isso aqui foi mostrado pelo estudo DPPOS, tá? Certo, gente? E por fim, se o paciente está indo bem, a gente pode pensar em suspender a metformina em algum momento? Pessoal, os principais consensos, como UpToDate, Dynamed e até a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, não especificam claramente quando suspender, tá? Mas o que se entende na prática é o seguinte: se o paciente tiver boa adesão à mudança do estilo de vida, perder peso, manter uma alimentação saudável, glicemias estarem ali no alvo, a metformina pode sim ser descontinuada, claro, com acompanhamento clínico e o paciente mantendo a mudança do estilo de vida, tá bom? Então o recado é: metformina é útil em alguns casos de pré-diabetes. Beleza, gente? Pessoal, e para a gente encerrar de vez a nossa aula, agora sim, né? Eu queria só lembrar com vocês que o diabetes mellitus não é apenas um distúrbio glicêmico isolado, tá? Ele é uma condição crônica que pode levar a diversas complicações, tá? Geralmente a gente divide essas complicações em agudas e crônicas. Complicações agudas, aí a hipoglicemia, né? Principalmente advinda aí do uso de insulina e secretagogos, a cetoacidose diabética, tá? Que é uma condição de acontecer mais comumente no diabetes tipo 1, tá? É uma urgência hiperglicêmica. O estado hiperglicêmico hiperosmolar também é uma urgência hiperglicêmica. Pode ocorrer aí também nos pacientes com diabetes tipo 2. Já de complicações crônicas, nós temos dividido elas aí em macrovasculares, tá? Como o AVC e a doença arterial coronariana e a insuficiência vascular periférica também, tá? E nós temos as microvasculares, que são a nefropatia diabética, a retinopatia diabética, a neuropatia diabética, enfim. Mas, gente, o objetivo da nossa aula de hoje não é aprofundar nesses temas, tudo bem?
Cada uma dessas complicações aqui merece quase que uma aula própria pela complexidade e pela importância no acompanhamento do paciente diabético. Hoje, nosso foco foi aqui fazer o diagnóstico, avaliar, tratar esse paciente com diabetes, especialmente aqui o diabético tipo 2. Se vocês já dominarem esses conceitos que nós trabalhamos na aula 1, na aula 2, eu já ficarei extremamente feliz. Beleza, gente? Com isso, pessoal, a gente fecha a nossa aula de diabetes mellitus, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês a organizar o raciocínio clínico, o raciocínio terapêutico. Se ficou alguma dúvida, anotem para a gente discutir, tá? E a todos vocês, desejo excelentes estudos e até a próxima.